Boa noite, Fael. Eu me chamo Henrique, tenho 22 anos, mas este relato ocorreu em 2007 e a maior parte dos eventos foram presenciados por mim. Este relato não é fictício e está um pouco apagado na minha cabeça, mas aconteceu de verdade. Quando criança, você é muito vulnerável e ingênuo, e eu tinha 8 anos quando tudo aconteceu. Na época, o meu irmão tinha 13 anos. Morávamos em uma casa cristã muito religiosa, na cidade de Ouro Verde, em Minas Gerais. Certa vez, a minha tia me disse que quando a minha mãe estava grávida, ela ia para a casa da minha mãe passar as noites com ela, já que o meu pai trabalhava à noite em uma indústria. A casa ficava perto de uma mata, rodeada de montanhas e vales. Uma certa noite de lua cheia, por volta das 8 da noite, estavam somente a minha mãe e a minha tia na casa, e elas estavam na cozinha fritando asinha e coxinha de galinha, tomando uma cerveja e conversando sobre histórias de fantasmas. E foi quando a luz foi embora. E então elas acenderam uma vela e poucos minutos depois passaram a escutar uivos vindo de perto da mata. Elas trancaram todas as portas e janelas da casa, mas os uivos pararam, o que não era um bom sinal. E isso as alertavam que a coisa já estava na casa. E logo elas se assustaram com uma forte fungada por baixo da porta da cozinha. E no susto, a minha mãe se esbarrou na mesa e deixou um copo de vidro cair no chão. E como estava sem luz, ela não viu a mesa. E foi aí que aquela coisa que antes fungava por debaixo da porta se levantou e começou a esmurrar a porta. E então as duas correram e se trancaram no quarto, e dali começaram a gritar desesperadas. A janela do quarto dava para a rua, e a porta da cozinha veio ao chão, e aquela coisa invadiu a casa. E para sorte das irmãs, o vizinho estava em casa aquela noite, pois o mesmo trabalhava de caminhoneiro, mas naquele dia ele estava de folga. Então, escutando os gritos das moças, ele pegou a sua espingarda e já invadia a casa e atirou em seguida. E quando as irmãs saíram do quarto, o vizinho estava mais assustado do que as duas. E tudo o que ele conseguiu falar é que um cachorro do tamanho de uma pessoa estava ali na casa. E que quando ele começou a atirar, o bicho correu igual gente com duas pernas. E depois de alguns minutos, chegaram outros vizinhos devido à gritaria. E uma vizinha conta que a criatura era um lobisomem, e ele estava atrás da minha mãe porque ela estava grávida. E a fera queria a criança, que no caso era eu. A minha mãe, como sempre, foi muito cética. Ela achou que talvez fosse um ladrão e não um lobisomem. E como estava escuro, o seu vizinho deve ter confundido. Mas quando ela foi até a cozinha, ela se assustou, porque viu que todo o frango que elas preparavam havia sido devorado. E qual bandido invadiria uma casa somente para comer? Nesta época, o meu irmão mais velho tinha 5 anos de idade, mas nesse dia ele estava na casa de nossa avó. Então, só havia uma criança que o lobisomem queria: eu, que ainda estava na barriga da minha mãe. Bem, estou contando esse fato que se passou com a minha mãe e a minha tia, porque esse maldito lobisomem retorna 8 anos depois. Mas calma, que vou chegar lá. 8 anos se passaram e antes disso, os meus pais haviam entrado para a igreja. A pior merda que eles fizeram, pois a partir daí, um ficou tentando controlar a vida do outro. Os meus pais eram contra tudo relacionado ao ocultismo, tabuleiro Ouija, tarô
e qualquer coisa relacionado com bruxaria e comunicação espiritual. E embora o meu irmão e eu não fôssemos tão religiosos quanto os nossos pais, portanto não nos importávamos, ou pelo menos o meu irmão não dava a mínima para as crenças de nossos pais. Bem, eu não sei quando esse outro fato aconteceu, mas provavelmente por volta de maio. Os meus pais foram ao hospital para cuidar de nossa avó, deixando eu e o meu irmão sozinhos em casa. O meu irmão, sendo a borboleta social que era, ele trouxe alguns dos seus amigos para jogar o famoso tabuleiro Ouija. Bem, eu era o oposto disso. Eu não gostava de gente e preferia ficar no meu quarto jogando videogame. Então assim eu fiz. E eles passaram a noite inteira rindo e gritando um com o outro. E eu não dormi nada. E quando eram 3 da manhã, eu vi as luzes se apagarem do lado de fora do quarto que eu e o meu irmão dividíamos, pois morávamos em uma casa de 2 quartos. Então tivemos que compartilhar um beliche no mesmo quarto. Estava tudo quieto, quieto demais. E eu não fui dormir como pretendia. Eu fui até a sala e vi o meu irmão e os seus amigos reunidos em torno do tabuleiro Ouija, com velas acesas ao redor deles. E um dos seus amigos perguntou a mim se eu queria se juntar a eles. Bem, quando criança, eu era fascinado por coisas ocultas e espirituais. E também gostei muito de aprender sobre os mortos. Mas naquela noite eu estava com muito medo. Mas em vez de aceitar a oferta, eu disse que não, que iria apenas assistir. Sentei-me do lado do meu irmão, tentando desesperadamente ficar perto dele. Eu estava com muito medo daquele tabuleiro. Bem, foi um pouco chato, não aconteceu muita atividade. E mesmo que o copo se movesse, eu estava convencido de que um dos meninos estavam fazendo aquilo. Até que as velas se apagaram. Ficamos sentados na escuridão em silêncio e eu comecei a chorar, pois eu odiava muito o escuro. Na minha cama havia um cobertor para me proteger de tudo o que eu pensava que estava lá fora. Mas no meio da sala eu estava tremendo de medo. Um dos amigos do meu irmão tentou encontrar o telefone no seu bolso, mas ele não conseguiu encontrar nada. E todos nós permanecemos em silêncio. E apenas o som da minha respiração pesada e o meu choro que se ouviram no escuro. Eu senti um puxão na minha camisa pelas costas. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas eu apenas me levantei e comecei a andar para o quarto dos meus pais, como se algo estivesse me levando para lá. E uma vez que eu estava dentro do quarto, a porta atrás de mim se fechou bruscamente, e assim trancando na fechadura. Eu recuperei os meus sentidos e comecei a bater na porta, implorando para que alguém me deixasse sair. Achei que eles estivessem pregando uma peça em mim. Mas assim que a luz da sala se acendeu e eles começaram a tentar abrir a porta, eu percebi que havia algo de errado. Eu senti uma presença comigo e eu, por engano, olhei para trás. Bem, estava escuro, mas como era lua cheia e a janela do quarto estava aberta, havia luar o suficiente para ver o que era. No canto da sala, havia um homem que parecia um demônio. A sua pele era extremamente pálida e os seus olhos eram sem vida neles. Os seus dedos eram longos e afiados, magros e ossudos. Ele usava uma cartola e um terno preto e a gravata vermelha em volta do pescoço, vibrando em todo o traje. E os seus olhos, eu gostaria de nunca ter visto eles,
pois eles eram negros e totalmente sem vida. Um líquido negro estava escorrendo dos olhos do homem, pingando lentamente em seu rosto. E ainda assim, ele olhou profundamente para mim, e eu olhei de volta. Então, eu comecei a gritar o mais alto que eu pude. E foi aí que os lábios daquele homem se formaram um sorriso, revelando dentes amarelos afiados, manchados com o que parecia ser sangue. Bem, não parece assustador, mas imagine uma criança de 8 anos trancada em um quarto escuro, presa, com um homem assustador que parecia um demônio. Talvez ele fosse apenas a minha imaginação? Não, não pode ser, pois eu nunca tive um amigo imaginário, pois para mim tudo era real. E só ficou mais real quando ele começou a andar, lentamente, passo a passo, até mim. Eu caí no chão e me esgueirei rapidamente embaixo da cama, e fiquei o máximo no fundo, encostado na parede e soluçando. Eu ouvi os seus passos ficarem cada vez mais perto, até que a porta do quarto se abriu e as luzes se acenderam. O meu irmão me tirou debaixo da cama, me confortando. Eu olhei em volta e o homem não estava mais lá. Mas eu guardei isso para mim, pois quem acreditaria em uma criança de 8 anos que tinha medo do escuro? Eles pensariam que a sua imaginação estava apenas correndo à solta. Mesmo assim, os amigos do meu irmão ficaram tão abalados que ficaram o resto da noite com medo de que o mesmo acontecesse com eles. Eu dormi ao lado do meu irmão até o sol iluminar a sala através das cortinas. Fiquei com meu irmão o dia todo, assustado e traumatizado com o que aconteceu. E então, eu me assegurei que não foi real. Os meus pais voltaram para casa naquele dia à tarde, e quando a minha mãe terminou de tomar banho, ela entrou para o quarto e logo disse: "O que vocês dois fizeram no nosso quarto? Há um líquido preto no chão." Então, eu me lembrei dos olhos daquele demônio que escorria um líquido negro. Eu contei para minha mãe o que vi, mas claro, eu não contei sobre o meu irmão, sobre os seus amigos e o tabuleiro Ouija. A minha mãe, obviamente, ela não acreditou em mim e disse que tudo era a minha imaginação. Mas por incrível que pareça, o seu telefone tocou naquele exato momento e era a minha tia do outro lado da linha. E como a minha mãe gostava de atender a ligação no viva voz enquanto fazia outras tarefas, eu pude escutar a minha tia falando o seguinte: "Maria, lembra do lobisomem que apareceu para nós quando você estava grávida do Henrique? Minha filha, você não vai acreditar se eu te contar que ontem à noite, quando você pediu para mim ir até a sua casa, passar os olhos nos meninos, quando eu estava no caminho, a luz do bairro foi embora e eu não enxergava um palmo na minha frente. E foi ali perto da praça que eu vi saindo de trás das árvores aquela coisa horrenda. E era aquele maldito cachorro enorme do tamanho de uma pessoa. E ele estava em pé. Ele me encarava com aqueles olhos vermelhos. E depois, ele deu uma carreira atrás de mim. Eu saí que nem louca gritando pelas ruas escuras. E sorte que os cachorros de rua da vizinhança foram para cima da criatura. E isso me deu tempo para entrar em casa e trancar tudo. Mas aquela coisa não me deu sossego. Ele ficou uivando a noite toda. E mesmo depois da luz voltando, a vizinhança toda ficou no escuro. Porque, pelo que parece, os vizinhos estavam ouvindo os uivos e apagaram todas as luzes de suas casas. Bem, depois de ouvir isso, eu dormi ao lado do meu irmão todas as noites, até que nos mudamos.
e os meus pais me obrigaram a orar todas as noites. Mas eu obtive a ajuda da minha tia, que era clarividente e umbandista. Bem, eu nunca mais vi aquele demônio. E também o lobisomem nunca mais apareceu para minha mãe e nem para minha tia. Boa noite.